Voltamos mais uma vez para estudar a respeito da Igreja de Jesus. E a nossa oração é de que Deus, na sua graça maravilhosa, Ele possa nos alcançar aqui esta noite, porque Ele conhece e sabe como cada um de nós aqui chegou e como você que está nos ouvindo à distância está vivendo. Ele conhece a circunstância totalmente que está à nossa volta. E quando nós abrimos a Bíblia e lemos a palavra de Deus, Deus é quem fala conosco. E a minha oração é que Ele possa usar a minha vida, ciente das minhas limitações, das fraquezas, como cada um aqui, mas que o Senhor, na sua graça e no seu imenso amor, possa fazer diferença na nossa vida hoje ao estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a igreja, e o nosso tema é redescobrindo a igreja pela graça de Cristo. Então é óbvio e claro que a nossa expectativa para todos vocês que aqui estão, que você extraia, que você detecte algo novo a respeito da igreja. Nós precisamos redescobri-la. Provavelmente há coisas que nós não estamos conscientes e percebendo a respeito da vida na igreja. E nesta série nós temos procurado mostrar como que a graça de Deus, ela se manifesta na vida da igreja. E é pela graça que nós vamos perceber mais algumas coisas. Quando você acompanha a série, você vai observar, através desses aplicativos, uma evolução na revelação da palavra a respeito da igreja. Hoje, em especial, nós vamos falar da igreja como a comunidade dos crentes, a comunidade daqueles que creem. Eu já mencionei que essa expressão crentes hoje é pouco usada, mas na minha época, nos anos 70, 60, nós éramos conhecidos por crentes. Quem não estava indo a uma igreja qualquer outra, de qualquer outra denominação, ou católico romano, você era crente. Mas os católicos também creem. E a igreja evangélica é composta também de crentes, mas nós precisamos discernir esta fé. Que fé é esta que nos torna parte desta comunidade dos que creem? E há algumas revelações que precisam ser muito bem definidas a respeito da igreja. A primeira delas foi de que, nós já estudamos, que a igreja é a comunidade dos salvos. Pessoas que foram tiradas de uma condição de perdição, de distanciamento de Deus, até podendo estar dentro de uma instituição, de uma igreja, mas fora da comunidade de crentes. E você sabe, e nós temos ensinado, que a igreja não é o prédio, é o conjunto de pessoas, é o grupo de pessoas redimidos por Jesus, salvos por Jesus, pela graça maravilhosa de Deus. Então, esta comunidade que aparece aí é uma comunidade composta de pecadores. Isso é a primeira verdade que nós precisamos ter muito claro. Muitas pessoas procuram uma igreja, na sua mente, elas achando que vão entrar no paraíso. Ela vai chegar, todo mundo vai abraçá-la, as necessidades serão prontamente supridas, ela terá reconhecimento de todas as coisas que ela fizer, ela vai ser abraçada por todos, amparada por todos, e chegou no céu. Mas essa comunidade, ela é composta de pecadores. Erram. E nós vivemos dias em que as pessoas estão desiludidas com a igreja, porque não entendendo o que é essa igreja. É um grupo de pessoas pecadoras
justificadas e salvas por Jesus. Quando você vem aqui, você vai encontrar alguns que vão errar com você, vão te destratar, não vão dar o devido reconhecimento para você, alguns não vão cumprimentá-lo, outros vão ver o que você está fazendo e vão discordar completamente. E aí começam os problemas. E muita gente tem se afastado da igreja de Jesus. Veja, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja batista, metodista, católica, qualquer uma delas. Eu estou me referindo ao conjunto, à comunidade de pessoas que foram reunidas pela graça de Deus e é definida como igreja ou comunidade daqueles que creem. Então, só será possível nós triunfarmos, nós caminharmos nessa comunidade mediante a ação poderosa de Deus, uma vez crendo. Por isso, somos uma comunidade de crentes. Acompanhe comigo o texto de Efésios. Nós já olhamos o capítulo 1, quando você observa o plano maravilhoso de Deus de alcançar a humanidade, vendo o homem perdido, distante, que precisava de ser reconciliado com Deus, e ele, pela sua graça, providencia a salvação, a reconciliação do homem com Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, você pode olhar para o Renato e ter certeza que ele não fez nada, absolutamente nada, para participar da comunidade dos crentes. Foi graça de Deus. Eu já contei meu testemunho aos 19, 18 anos, perdi meu pai cedo, e a minha mãe tentando cuidar dos 2 filhos, trabalhando, e nós crescemos, praticamente sem ter a companhia do pai e da mãe. E o Renato ia se embrenhando pelos caminhos dessa vida, caminhos de morte. Mas Deus, na sua graça, vai lá e toca na minha vida. Como que ele faz isso? Das mais variadas maneiras. Eu estava aos 19 anos, gostava de jogar futebol, gostava de andar com as garotas, e um amigo falou, vamos para um acampamento, lá tem futebol, lá tem muitas garotas, é tudo que eu quero, eu vou para lá. E lá fui eu. Primeiro dia, primeira tarde, o campo de futebol maravilhoso, todo mundo coloca a roupa, vou lá e jogo futebol. Mas eu não sabia aquilo que me esperava à noite. Tomamos banho, jantamos e fomos para o salão para uma reunião de estudo bíblico. E ali, naquela noite, enquanto o pregador lia e explicava a Bíblia, Deus falava comigo, Renato, você precisa de mim. E naquele dia, eu não tive dúvida nenhuma, que eu precisava de Deus, que eu estava longe de Deus. E ali ele me alcançou. Meus amigos não acreditavam. Não é possível que o Renato agora é um daqueles que seguem a Jesus. Eles perguntavam, o que aconteceu com você, Cobra? Eu digo Cobra porque é o meu sobrenome, mas era o nome de guerra. Eu estudava na escola militar lá em Campinas, na escola de cadetes. E toda a companhia ficou sabendo. O que aconteceu com o Cobra? Agora ele é outro? Ele não vai mais sair com a gente? Ele não vai mais fazer isso? E as pessoas não entendiam. Mas esta foi a maneira como Deus, na sua providência, me alcançou. Não fiz nada. Foi um prêmio, foi um presente de Deus. E eu comecei a andar dentro dessa comunidade
comunidade de fé. E fui percebendo que a única maneira de eu me movimentar nessa comunidade era pela fé, era crendo. Porque da mesma forma que eu recebi esse pacote, esse presente de Deus, sem fazer nada, sem ter qualquer ação da minha parte, o que acontece? Eu não podia andar no meu esforço, pela minha própria competência e força. E então, ali eu comecei a entender que da mesma forma como eu recebi Jesus, eu devia andar com Ele, andar crendo, andar pela fé. E isto não vem de nós, por isso nós já estudamos aqui, que essa comunidade de salvos, ela foi alcançada pela ação de Deus. Ele nos tirou, Ele nos transformou. Eu estive num casamento ontem, conversando com um rapaz, e ele disse, Renato, eu preciso te falar, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu era escravo da cachaça, da bebida. Ele era responsável para montar todos os equipamentos. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e eu sirvo a Jesus. Mas não tinha mais esperança para a minha vida. Eu já tinha sido internado, já tinha tratamento com várias pessoas em vários lugares. Mas um dia, eu experimentei o toque de Deus. E Ele me tirou daquela vida e hoje eu estou servindo a esse Jesus. Isso acontece porque pela fé, e nós precisamos crer que Deus é quem opera essas maravilhas na nossa vida. E essas maravilhas estão na comunidade daqueles que creem. Hoje eu quero, de uma maneira muito particular, mostrar para vocês que a fé, ela é o agente mobilizador na comunidade ou da comunidade dos crentes. E temos muitos visitantes aqui hoje, eu quero convidá-los, que vocês fiquem um pouco mais aqui. Você não vai conhecer os meus erros, as minhas fraquezas, com essa distância. Eu consigo conversar, hoje eu conversei mais de perto com alguns, acho que eu aprendi o nome, mas olha, você não vai ver as minhas fraquezas nessa distância. E nem dos irmãos que estão aqui. Mas se aproxime da igreja, para que você conheça essa mobilização de fé. O que é essa mobilização de fé? O indivíduo chega aqui e vai se deparar com pessoas que estão internadas para serem tratadas por Jesus. Elas sofrem, elas têm dificuldades, elas têm problemas no tratamento e no relacionamento com pessoas. Elas estão enfermas, elas estão sofrendo, alguns estão em grandes lutas nesse mundo. E você vai observar e testemunhar como é que Deus age e como é que Deus nos mobiliza pela fé. Então é necessário se aproximar desta comunidade de crentes. E essa aborda aqui não é a única. Há muitas igrejas espalhadas por esse mundo. Pessoas que creem, pessoas que caminham pela fé e são mobilizadas pela fé. Hoje nós vamos ver especificamente 2 mobilizações da fé. E certamente para alguns de vocês, nós vamos estar lembrando algumas coisas. Mas a minha expectativa é que, de fato, hoje, nós venhamos a redescobrir a igreja de Jesus. Algo que talvez esteja escondido para nós, através do texto, da explicação da palavra, nós possamos ganhar uma nova dimensão na nossa caminhada, no andar na igreja de Jesus. A primeira mobilização da fé é para a salvação. Nós lemos ali no texto. Apenas e exclusivamente pela fé é que nós somos mobilizados para a comunidade dos salvos. E dentro da comunidade dos salvos, Paulo fala lá em Colossenses, assim como recebeste o Senhor Jesus, andai nele, crendo, é pela fé. A salvação do cristão é projeto divino,
e é realizado pela fé. E essas duas mobilizações nós vamos hoje observar com todo cuidado. Olhe comigo o texto de Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Salvo da perdição, da condenação da morte. Todos nós vamos passar pela morte. A grande diferença é que aqueles que creem em Jesus passam desta vida para a verdadeira vida, para viver eternamente com o Senhor. Por isso que quando nós participamos num funeral, nós cantamos, nós somos consolados, nós apresentamos a palavra porque o cristão tem esperança. Paulo falou isso com os Tessalonicenses. Eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Nós temos, nós encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Então, vamos passar pela morte. Mas, aquele que crê, ele vai para a presença de Deus. Evidente que aqueles que estiverem nesse mundo, quando Jesus voltar, vão ser transformados. Não passarão pela morte, mas encontrarão os mortos, ressurretos e estarão para sempre com o Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é necessário verbalizar, dizer: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais andar pela minha força, eu já fiz tentativas, eu já quis mudar tantas coisas, tantas atitudes, mas agora eu quero esperar unicamente no Senhor. Eu falo para Deus, eu declaro isso para Ele e para todos os que estão ao meu redor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Observem, fiquem atentos à evolução. O testemunhar, o ouvir, o compreender e o crer, e o confiar. Veja essa evolução no texto. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu não vou pedir para você, para o Daniel e a sua esposa mostrarem os pés, mas nós temos hoje conosco, fica em pé, Daniel, cadê o Daniel? Está ali com a esposa. Estão longe de nós, estão numa tribo distante, pode sentar, obrigado. Como o Daniel e sua esposa, nós temos muitos outros missionários que estão distantes, no norte do Brasil, fora do Brasil. Alguns estão na Europa hoje, anunciando as boas novas, para que as pessoas creiam e experimentem a salvação e venham a fazer parte da comunidade dos salvos, daqueles que foram perdoados, aqueles que creem. Mas vamos parar um pouquinho para refletir a respeito da fé. É necessário ouvir a pregação. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós temos procurado, aqui na Borda, olhar com todo carinho para esse livro e com toda devoção, porque é a partir da revelação da palavra de Deus, explicada, estudada, que você adquire e ganha fé, passa a crer. Você precisa ouvir. Mas não basta ouvir, é preciso entender. Eu conheço pessoas que falaram comigo: olha, eu li a Bíblia, mas não entendia nada. Eu fui tantas vezes à igreja, as pessoas falavam e eu não entendia. Não, parece que não
entrava, não filtrava. Então é necessário entender. É claro que nós cremos que a revelação da palavra de Deus é obra do Espírito Santo. Ele nos ilumina para que nós possamos entender e compreender a palavra. Mas há um terceiro passo, há um terceiro degrau. Além de entender, eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso me posicionar. Por isso que eu tenho escrito aqui que fé é posicionamento, não é sentimento. Fé é decisão, não é emoção. E isso precisa ficar muito claro diante de nós. Tiago fala na sua carta que os demônios creem e tremem, mas não se submetem, são rebeldes a Deus e aos seus princípios. Então, a fé que faz parte dessa comunidade que nós estamos expondo, ensinando, é esta fé viva e verdadeira, que mobiliza e que movimenta as pessoas posicionadas ao lado de Jesus. E tem muita gente que fica esperando um sentimento, mas não entende que não é sentimento, você pode ficar esperando a vida toda. A fé é uma revelação e um conhecimento e um posicionamento que vai levar você a experimentar e a ser mobilizado nessa comunidade de crentes. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. E aí eu quero que você, provavelmente, se houver aqui hoje ou alguém que nos ouve, se você ainda não se posicionou pela fé ao lado de Jesus, eu quero dar a oportunidade que você faça isso hoje. Não estou falando de igreja, não é para você se posicionar com a denominação A, B, C ou D. É posicionamento diante de Jesus, do plano de Deus que foi doado, que foi derramado para a reconciliação do homem com o próprio Deus. E como que você faz? Você ouve, você entende que você é pecador, você entendeu a mensagem de domingo passado, que essa comunidade é uma comunidade de pecadores, mas perdoados por Jesus, justificados por Jesus. Então, você diz, eu quero me posicionar sim, nesta comunidade, e eu quero ser mobilizado por esta fé, e experimentar essa vida com Deus neste mundo. Mas a fé, como agente mobilizador da comunidade, ela também vai ter uma outra ação. Ela vai ter ação no testemunho do cristão. Você está vendo essa foto. Esse aqui é o Osmar, que foi jogado numa jaula de leões. Cadê o Osmar? Estava lá. Ah, está ali, está vendo? Você era um pouquinho mais alto ali, arranjaram uma roupa para você. Mas esse quadro, ele reflete o que essa comunidade de fé, essa comunidade de crentes, está sujeita a passar. Você, ao olhar um leão daquele ali, que os leões estão bloqueados, porque a Bíblia diz que Deus fez isso já na história, pessoas que creram. Cada leão daquele ali é um homem mau, é um homem malfeitor que está andando pelas ruas. E vocês, eu não vou pedir para vocês levantarem a mão. Eu já fui vítima de um bandido, de um salteador, apontando arma, não uma vez, mais de uma vez para mim. Eu não fui alvejado porque Deus
segurou o gatilho. Você pode ter certeza, e eu sei que muitos de vocês passaram por isso. Nós estamos sujeitos, como no passado, homens de fé que creram, basta você ler Hebreus capítulo 11 e observar ali o relato sobre a vida de pessoas que creram, que foram mobilizadas pela fé, experimentaram desde milagres até o martírio. Agora nós não temos o controle. Os propósitos são estabelecidos por Deus. E Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Olhem o texto comigo. Pela fé, conquistaram reinos. A Bíblia aqui está falando de pessoas que creram, que confiaram, que se posicionaram diante de Deus. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quantos de nós podemos estar dizendo agora, não dá mais, eu não tenho mais forças para lidar com essa situação? Mas essas pessoas foram mobilizadas pela fé. E quando elas não tinham mais forças, elas encontraram pela fé, elas foram mobilizadas pela fé a experimentar maravilhas. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. O Senhor ressuscitou. Essas pessoas creram. Há um exemplo que você conhece na Escritura, tão fácil de observar, Lázaro. Deus tem poder e pode ressuscitar o morto. Mas esses milagres pertencem a Ele. E as pessoas que podem desfrutar o milagre são as pessoas que são mobilizadas pela fé. Não são porque elas são boazinhas, não são porque elas são melhores do que outros, é porque elas creem e Deus tem propósito e planos para a vida de cada um de nós. Da cova dos leões para o martírio de cristãos. Nós sabemos, desde os tempos antigos, que os cristãos foram martirizados por causa de Jesus. Hoje, nós temos países na Ásia, no Oriente, onde os cristãos são martirizados, sofrem por causa de Jesus. O Senhor pode libertar essas pessoas do martírio? Pode. O Senhor pode libertar aqueles que são prisioneiros? Pode. Mas essa comunidade de fé, ela é mobilizada pelos propósitos de Deus. Aqueles que creem, esperam no Senhor, têm o foco no Senhor Jesus, tanto experimentando o milagre, quanto o sofrimento ou o martírio. Ambos vivem a experiência de fé. Observem o texto. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão. Vocês lembram do relato de Paulo e Silas? Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Redescubra a igreja de Jesus. A igreja que é a comunidade dos salvos. A igreja que é a comunidade pecadores perdoados. A igreja que é a comunidade daqueles que creem e que andam pela fé. Lutas, doenças, grandes enfermidades. Tivemos perdas essa semana. Sentimos. Temos orado por pessoas. Hoje mesmo conversei com outra família. Há muitos que estão passando pela enfermidade letal, pelo câncer e tantas outras. E dentro desta comunidade de fé é que nós vamos poder conhecer os milagres, a cura, a transformação de Deus, ou a passagem desta vida para a presença do Senhor, mas crendo e com o coração cheio de júbilo. Sofrendo, mas aguardando tão grande e glorioso dia de estarmos com a presença de Deus. Nós não sabemos, nós não temos o controle, nós consultamos a vontade de Deus, nós clamamos para que Deus haja e atue, e faça a diferença, e se revele na nossa situação, mas pertence a Ele. E a minha relação nessa comunidade com Ele é uma relação de fé. Por isso somos uma comunidade de crentes. Muitos, talvez, estejam sendo pressionados e perseguidos por causa de Jesus. Evidente, de uma forma diferente de como acontece hoje em muitos países que não aceitam os cristãos. Pressões no trabalho, pressões na faculdade, os jovens com os amigos. Eu lembro como era debochado quando eu disse que agora eu era um outro homem, que eu tinha aceitado a Jesus. Era zombado, eles brincavam comigo. E é difícil passar por isso. Alguns abandonam a amizade. Mas quando você está olhando e fixando em Jesus, você vai passar por todo tipo de perseguição. Quantos lares que estão em sofrimento, famílias, casais que estão se separando, casais que estão em lutas. Gente, não é o afastamento dessa comunidade de fé que vai trazer para você a experiência dos milagres, da vitória sobre as situações. Quando você está na comunidade de fé, andando pela fé, na comunhão com os irmãos e as pessoas, é que você vai conhecer a manifestação poderosa de Deus, reconciliando, trazendo soluções que nós não temos e fazendo a diferença. Não preciso nem ser mais que enfático no momento da violência que nós atravessamos nesse país. Saiba, ande pela fé, saia nas ruas, crendo, sabendo que você faz parte de uma comunidade de fé, e que é por causa de Deus e do poder e do controle da soberania dele sobre todas as coisas que você pode viver nesse mundo. No meio da violência, no meio das lutas, no meio das enfermidades, das pestes que têm assolado a humanidade.
E você pode triunfar. Não por causa de você, não por causa da sua competência, não por causa das coisas que você faz ou deixa de fazer, mas por causa do amor e da graça infinita de Deus. A minha oração é que hoje nós redescubramos mais a igreja. E que nós entendamos que somente seremos mobilizados nessa comunidade crendo, pela fé. Somente pela fé que nós vamos nos amar, que nós vamos melhorar o nosso comportamento, melhorar as nossas atitudes, corrigir os nossos erros. Somente crendo e pela fé que nós seremos restaurados. No fundo, todos nós estamos internados na igreja, para sermos curados, para sermos tratados. E essa mobilização de cura, essa mobilização de transformação, ela só ocorrerá pela fé, crendo que Deus é o único suficiente para fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Quero que você tenha agora alguns momentos de reflexão. Eu sei que cada um de nós chegou aqui hoje com um contexto distinto e diferente, com as mais variadas circunstâncias em volta de cada um de nós. Mas eu quero dar uns momentos para você. Você ouviu a palavra de Deus. E nós cremos que ao ouvir a palavra de Deus, o toque de Deus, a voz de Deus, ela é ouvida e discernida por você e por mim. E se Deus está falando agora ao seu coração, esse é o momento para você dizer: Senhor, eu não quero mais andar pelas minhas forças. Eu quero experimentar essa caminhada de fé e confiança em Jesus. Eu quero me posicionar hoje ao lado de Jesus. Eu quero vivenciar essa comunidade de fé. Declare isso ao Senhor. Espere a intervenção de Deus no seu andar e nos seus caminhos. Ele é suficiente para mudar a sua história, endireitar as suas veredas e fazer de você e de mim um novo homem, uma nova pessoa. Ó Deus, que a manifestação e o derramar do Teu Espírito seja uma realidade nas nossas vidas nesta noite. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.